Muito bem, então vamos para a nossa segunda parte da atualização da Lei 11.340, dessas nossas atualizações que ocorreram no ano de 2019. Agora, de olho na tela, vamos tratar da Lei 13.894. Vamos anotar aqui no nosso quadro. 13.894 de 2019, que trouxe novidades, acrescentou dispositivos na nossa Lei Maria da Penha. De volta comigo. O que trouxe de inovação a Lei 13.894 em relação a 11.340 de 2006, a nossa Lei Maria da Penha? Ela trouxe uma série de medidas que altera a competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher para ação de divórcio, separação e anulação de casamento ou dissolução de união estável. Então vamos colocar aqui no nosso quadro. Então, trata da separação, competência, separação, dissolução, divórcio. Alterou uma série de medidas. Se vocês pegarem a Lei 13.894, vocês vão ver que ela altera o Código Civil, altera o Código de Processo Civil, traz uma série de alterações. Mas nós vamos se ater hoje na nossa aula somente o que alterou a Lei 11.340, que é o objeto de estudo, né, a Lei Maria da Penha, para ver o que trouxe essa lei de alterações no que tange a Maria da Penha. Ele altera o artigo 14, na verdade, ele acrescenta o artigo 14A na Lei Maria da Penha. De olho na tela, vamos proceder à leitura aí da nossa letra fria da lei, vamos ver o que trouxe de novidade. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio, então, ação de divórcio, a dissolução de união estável, no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. O parágrafo 1º, ele exclui da competência dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, a partilha de bens continua sendo competência da vara da família. Perfeito? Parágrafo 2º, iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução da união estável, a ação terá preferência no juizado onde estiver. Então, se tiver lá rolando um processo de separação na vara da família, e nesse meio tempo ocorreu o caso de uma ocorrência da Lei Maria da Penha, de violência doméstica e familiar, a ação continua de divórcio lá na vara da família e aqui no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher vai ocorrer então o processamento, né, do acusado, do agressor, sobre a Lei Maria da Penha. Agora, se não tiver lá a separação, a mulher tem então a competência, ela pode pedir dentro do processo da Lei Maria da Penha no juizado da violência doméstica e familiar, ela pode propor dentro desse processo a ação de divórcio. E aí temos que ter cuidado que a partilha de bens fica de fora. Então vamos anotar aqui no quadro, partilha de bens continua sendo competência da vara de família. Tranquilo até aí? Primeira observação. Então isso pode cair questão, depois a gente vai trabalhar no nosso aplicativo algumas questões em potencial que podem vir lá no concurso de vocês. Tranquilo até aí, pessoal? Seguindo adiante. A lei, então, 13.894, ela buscou facilitar para a mulher vítima de violência doméstica, né? Ela altera a Lei Maria da Penha e traz esse direito de ação de divórcio, separação e dissolução, que pode ser processado junto com a Lei Maria da Penha no juizado da violência doméstica e familiar. Também ela traz nos seus dispositivos a questão da assistência judiciária. Então a mulher ela tem direito à assistência judiciária, que pode ser decretado lá por meio, o juiz pode encaminhar ela para a Defensoria Pública para ter essa assistência judiciária gratuita. Tranquilo até aí? Então, mesmo que a vítima opte por ajuizar a ação no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a discussão quanto à partilha de bens continua sendo da vara de família. E aí vocês vão me perguntar, ok, a Lei 13.894 mudou a regra de competência, agora a mulher, então, junto com no juizado de violência doméstica, pode propor ação de separação, dissolução e divórcio. Ela tem direito à assistência judiciária. E como é que ficam os filhos em relação à prestação de alimentos? Vou colocar aqui. Prestação de alimentos. Foi uma falha do legislador? Ele não discutiu a prestação de alimentos? Na verdade, não, pessoal. Por quê? Porque a prestação de alimentos ela já está prevista como uma medida protetiva lá no artigo 22, inciso 5. Se vocês procurarem lá na Lei 11.340, no artigo 22, inciso 5, já tem a previsão de prestação de alimentos provisionais ou provisórios, onde o juiz pode decretar como uma medida protetiva essa prestação de alimentos. Por isso que ela não foi objeto de discussão dentro da 13.894. Eu sugiro que vocês busquem a lei, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para vocês buscarem lá, eu vou deixar a legislação completa, deem uma lida, mas a gente vai se ater só o que mudou realmente, né, em relação a esse 14A da Lei 11.340, mas também deixo claro que mudou a competência lá, mudou o Código Civil e o Código de Processo Civil no que tange ao processamento da separação, dissolução de divórcio e ação de divórcio. Tranquilo até aí, pessoal? Dessa lei, então, 13.894 era isso. Vamos apagar aqui o nosso quadro. Vamos para a nossa próxima atualização. Então, como eu falei para vocês, são 6 leis que vieram no ano de 2019, que mudaram 11.340, que acrescentaram dispositivos. Vamos para a nossa próxima, de olho na tela, 13.931. 13.931. E aqui, voltando comigo, vou deixar o primeiro alerta. Essa lei 13.931, ela não mudou a 11.340. Ela não mudou. Essa lei, ela fala sobre, dispõe sobre a notificação compulsória nos casos de suspeita de violência contra a mulher. O que trouxe de inovação? Por que eu estou trazendo? Porque eu acho que isso é importante, que fala, né, diz respeito à mulher vítima de violência doméstica, e já vou explicar para vocês, a gente vai efetuar a leitura, eu trouxe um quadro comparativo que vai deixar claro para vocês o que mudou. Então, de olho na tela, vamos ler a nossa letra fria da lei. Artigo 1º. Constitui objeto de notificação compulsória. Vamos anotar aqui, esses riscos bem tortinho. Em todo o território nacional, nos casos em que houver indícios ou confirmação de violência doméstica, né, violência contra a mulher, atendida em serviços de saúde públicos e privados. Públicos e privados, pode ser uma questão de prova. O que mudou aqui? Deixa eu pegar um marca-texto que eu acho que é melhor. Parágrafo 4º. Nos casos em que houver indícios e confirmação de violência contra a mulher, referidos no caput desse artigo, serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 horas, pessoal, para as providências cabíveis e também para fins estatísticos. E aí eu vou trazer o quadro comparativo. Quais são essas autoridades competentes? Essa notificação compulsória é dirigida a quem? Eu trouxe aqui antes da Lei 13.931, de 2019, e depois da Lei 931. Antes da lei, a notificação era feita apenas para as autoridades sanitárias e tinha por objeto subsidiar a elaboração de políticas públicas de combate à violência doméstica. Não havia aqui, nesse caso, não havia a obrigatoriedade de a polícia ser notificada. Então, nesse caso, antes da Lei 13.931, não havia essa obrigatoriedade de a polícia ser notificada. Também não havia prazo para essas autoridades notificarem. Depois da lei, então, do advento da Lei 13.931, essa notificação agora deve ser feita para as autoridades sanitárias e também para a autoridade policial, para que fim, né, para que ela tome as providências cabíveis. E também essa notificação para a autoridade policial, ela deve ser feita, e agora tem um prazo, de 24 horas. Em até 24 horas, essa autoridade de saúde que atendeu a mulher
para explicar para vocês como funciona. A mulher vai lá, procura o posto, muitas vezes ela procura o posto de saúde, onde ela foi violentada, foi vítima, muitas vezes os casos pode ocorrer até um estupro lá, do parceiro estuprou, cometeu o ato sexual contra a vontade dela. Ela procura o posto e essa pessoa que atendeu o profissional de saúde que atendeu ela lá, enfermeiro ou médico, e ele desconfiar, ter essa suspeita ou a confirmação dessa violência, ele tem que então notificar a autoridade sanitária e agora a autoridade policial, e tem que ser feita até 24 horas para que a autoridade tome as providências cabíveis. Era isso que trouxe de alteração. Queria deixar para vocês aqui o nosso endereço, é www.ceades.com.br. Se vocês procurarem no Google Ceades Cursos. Vamos para a nossa revisão então. Nosso aplicativo de revisão, então, que eu vou disponibilizar para vocês e está no link da descrição do vídeo. Vamos na nossa primeira revisão. As medidas protetivas de urgência serão registradas em um banco de dados, mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí tem que dar acesso ao Ministério Público, Defensoria Pública, aos órgãos de segurança pública e de assistência social. Vamos ver se é isso, mostrar a resposta. Perfeito, é isso. E aqui nós temos as nossas descrições embaixo, né? Se não souber, coloca novamente. Se for difícil, volta em 4 dias. Se for bom, volta em 7 dias a questão. Se for fácil, volta em 9 dias. Só daqui 9 dias, quando revisar, volta essa questão. Então, para mim foi fácil. Vamos para a próxima. Verificada a existência de risco atual iminente à vida ou integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio e local de conveniência com a ofendida. A. Pela autoridade policial, pelo delegado de polícia em qualquer hipótese, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, pelo Ministério Público na ausência de um juiz de plantão, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Para mim, eu acho que a mais certa é a letra E. Então, certa resposta, ainda tem um alerta, né? O Ministério Público não pode aplicar a medida protetiva. E o delegado pode somente quando o município não for sede de comarca. Fácil para mim, como eu já revisei aqui, volta só daqui a 16 dias. Próxima, qual é a finalidade de autoridade policial informar nos autos a existência de uma arma de fogo do agressor? A finalidade, ao meu ponto de vista, é que a autoridade competente ela pode caçar a arma de fogo. Não, na verdade, o juiz, ao receber os autos, constatando que o suposto agressor possui registro, porte ou posse de arma de fogo, deverá determinar como medida cautelar a apreensão da arma. Então, foi difícil para mim. Próxima. Se não houver vaga na escola próxima para o caso de medida protetiva que determine a matrícula ou transferência de outra escola, ele fica como excedente. Vamos ver ainda assim o dependente da vítima tem direito de ser matriculado como um excedente, ou seja, mesmo fora do número de vagas. Perfeito. A vítima de Maria da Penha tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo a pretensão relacionada à partilha de bens. Não, pessoal, nesse caso, né, exclui a pretensão relacionada à partilha de bens porque fica na vara de família. Então, está errado. Exclui-se a competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha. Então, iniciada uma situação de violência doméstica após ajuizamento de ação de divórcio ou dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Se começou na vara da família, continua lá, e aqui no juizado de violência doméstica é só em relação a Maria da Penha. Era isso, pessoal. Então, eu trouxe algumas questões aqui no nosso aplicativo de revisão. Voltando aqui comigo. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo o acesso à nossa plataforma. Se vocês fazerem, é um cadastro gratuito, lá vocês só vão fazer um cadastro para terem acesso ao login. Vou disponibilizar esse material, lá tem também, explica o passo a passo como fazer essa revisão nesse aplicativo. Eu vou disponibilizar para vocês lá também os cartões. Esse aplicativo é interessante porque eles são como se fossem cartas, onde de um lado vai ter a pergunta e no verso vai ter a resposta, e vocês vão escalando. À medida que vão sabendo a resposta, vão jogando para frente, ele vai adiando, né, o que vocês têm mais facilidade, e o que tem mais dificuldade ele traz mais vezes para revisão. Então ele trata com o método da revisão espaçada. É bem interessante, então acesse na descrição
do vídeo o link lá do curso, se inscrevam, é gratuito, vocês não vão pagar nada para isso e vocês vão ter acesso a esse material. Como eu falei, se gostaram do vídeo, dá um like. Se querem também receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou tratar sobre as alterações de 2019, também vou falar um pouco sobre o nosso denominado pacote anticrime, como foi apelidado, que trouxe várias alterações, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Os próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre isso, vou trazer as novidades, vou trazer questões, vou disponibilizar para vocês. Por hoje era só, muito obrigado por terem ficado comigo até agora e bons estudos!